E aí, boa noite. Vocês acharam que ia vir um convidado de fora agora, né? Mas amém. É isso aqui que vocês vão ter nessa noite. Mas quero começar aqui, quero orar com vocês. Se você quiser já deixar aberto aí, eu acho que vai passar aí também no slide. Mateus capítulo 28, e a gente vai conversar, daqui a pouco nós vamos ler juntos aqui, certo? Mateus capítulo 28. Quero orar com vocês. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, depois de tudo aquilo que nós ouvimos nesses dias, estamos aqui para fechar uma temporada daquilo que o Senhor está fazendo nesta igreja. Nós cremos que há uma intenção do Senhor com esta conferência. Espírito Santo de Deus, eu sou apenas um menino com pão e peixes nas mãos. Eu quero compartilhar nessa noite. Mas o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que faz o milagre, o Senhor que faz que aquilo que está em minhas mãos chegue nas mãos de cada irmão nesta noite. Em o nome de Jesus, que o Senhor faça isso da tua maneira, com teu cuidado, teu zelo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vou falar sobre multiplicação. E multiplicação, no Evangelho, ele está atrelado justamente a gente compartilhar aquilo que Jesus entregou para nós. Se uma coisa que a palavra nos ensina e Cristo nos ensina é compartilhar, não guardar para nós aquilo que o Senhor tem derramado em nossas mãos. Seja bens, mas seja também a verdade. Nós não podemos reter a verdade, certo? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, não retém a verdade. Eu quero ler com vocês um texto clássico, muito conhecido, e a gente vai debruçar nessa noite em cima desse texto. Quero ler aqui Mateus capítulo 28, verso 18 e 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então, aqui antes de Jesus ascender aos céus, Jesus ele está dando uma direção clara para toda a igreja. E o Nando ministrou isso recentemente sobre o propósito do ser humano, que todo o propósito do ser humano está atrelado ao ID. A exatamente esse momento que Jesus ele está falando com os discípulos. Vocês devem fazer agora é compartilhar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Vocês devem anunciar a outras pessoas vão anunciar às outras pessoas, e o Evangelho vai chegar às nações. Só que aqui no texto, quando eu gosto também desse mesmo momento, quando Marcos descreve lá no capítulo 16, verso 15 e 18, ele fala o seguinte: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E aí você vê que o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho, das boas novas, da novidade que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ela é carregada de sinais e autoridade. Por isso que Jesus fala em Mateus que toda a autoridade foi dada a Ele. Por isso vocês podem viver e pregar o Evangelho cheio de autoridade, porque a autoridade foi dada a Cristo, e Ele compartilha conosco para que nós venhamos pregar o Evangelho com autoridade.
E aí você pode até questionar, fala assim, mas por quê? Né, a manifestação do poder de Deus, por que precisa de pessoas serem curadas? Por que precisa manifestar toda essa autoridade? Em Hebreus capítulo 2, verso 4, ele diz o seguinte, ele fala assim, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. Então, os sinais, eles trazem a autoridade da mensagem que nós carregamos. Os sinais, eles trazem que a mensagem que nós estamos ministrando é uma mensagem 100% confiável. Então por isso que o Senhor, ele traz a mensagem junto com os sinais. Mas os sinais, eles não são o foco do Evangelho. Os sinais, eles provam a mensagem. Mas a mensagem é aquela que deve ser digna de confiança para ser ensinada para pessoas que conseguem ensinar a outros. Esta mensagem que nós precisamos espalhar, precisamos compartilhar. Eu não vou ler com vocês, mas em João capítulo 4, ele vai contar a história de uma mulher samaritana. E eu quero trazer um contexto rápido aqui. Samaria, ela era uma cidade onde houve uma mescla entre o povo judeu e o povo babilônio assírio. Então, os judeus, eles prezavam por manter uma raça pura. Era isso que eles foram ensinados a fazer. Então eles sabiam que eles não poderiam casar com ninguém que fosse de outro povo. Só que Samaria aconteceu justamente essa mescla. Então houve judeus que casaram com assírios. Então esse povo, eles cresceram com base do Pentateuco, da palavra, mas eles foram um povo também que eles acabaram puxando a cultura de outras religiões. Então é como se hoje, nos tempos de hoje, a gente estivesse lidando com uma igreja, com um povo que tem uma palavra distorcida. E os judeus não aceitavam isso de forma alguma, a ponto de que um judeu, ele evitava ao máximo passar por Samaria. Ele evitava ao máximo. Mas Jesus, nesse texto, ele estava indo para Galileia, e ele faz questão, porque também Samaria era o caminho mais próximo, a passagem por Samaria. E Jesus, ele passa por Samaria. E nessa passagem por Samaria, Jesus, ele está cansado. Ele se assenta próximo de um poço de Jacó. E nesse exato momento, próximo ao meio-dia, apenas uma mulher samaritana, ela vem retirar água naquele poço. E é engraçado que, estudando um pouco mais sobre essa moça, geralmente as pessoas retiravam água do poço no período da manhã ou no período da tarde. E eles não retiravam no período do meio-dia, que era um período de muito calor. Eles retiravam da manhã ou da tarde, e eles vinham em grupos. Então vinham muitas mulheres retirar a água do poço. Mas aquela mulher samaritana, ela vem justamente sozinha, em um horário que não era para retirar água. E ela se depara com Jesus. Mas isso na história provavelmente mostra uma mulher que não tinha um bom caráter. E Jesus, ele vai falar sobre isso, né, nessa conversa com ela. Porque ele acusa, né, ele não traz acusação, mas ele traz à luz que ela tinha outros relacionamentos. Teve outros relacionamentos e estava tendo um relacionamento fora de um casamento. Então você percebe que ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. E provavelmente ela estava ali sozinha, porque realmente não era uma mulher de muitas companhias. Não era uma mulher bem vista na própria Samaria. Mas engraçado nesse texto é que Jesus, ele senta, e ele, como um judeu, conversa com aquela mulher. E o fato de Jesus falar com a samaritana já gera um impacto na vida dela, porque jamais um judeu se referiria a ela. Jamais, nem em Samaria provavelmente as pessoas gostavam de falar com ela, muito menos um judeu. E Jesus estava ali, chama aquela moça e pede água para ela. E aquela moça, ela começa a conversar com Jesus,
E dentro da conversa, Jesus ele oferece uma água viva, que tem a ver com aquilo que o Espírito Santo pode oferecer, a vida de Cristo. E aquela moça não entende muito bem que tipo de água que Jesus está falando. Aí Jesus ele pega e ele fala assim: então faz o seguinte, então chama seu marido. Mas Jesus já sabia. E aquela mulher, ela fala assim: não, eu não tenho marido. E Jesus revela, ele traz à luz a toda a história daquela mulher. Ele fala assim: bem que você falou, você não tem marido. A pessoa que você está hoje não é seu marido. E os outros relacionamentos que você teve. E aí Jesus ele começa a falar sobre a história. Aquela moça, ela fica impactada com aquilo que Jesus está fazendo. Ela fica impactada o fato dela ter conversado com Jesus. Samaria, embora tinha essa mescla religiosa, Samaria também aguardava pelo Messias. E Jesus se revela o Messias para aquela mulher. Aquela mulher impactada, a palavra fala que os discípulos de Jesus chegam, ela deixa o cântaro próximo ao poço, ela larga o cântaro lá e ela volta imediatamente para a cidade. E é engraçado, imagina uma pessoa que não se vê aceito pela sociedade, mas a palavra fala que parece que ela esquece a posição dela, pela conversa que ela teve com Jesus. Ela volta e ela começa a chamar todas as pessoas para ouvir aquilo que Jesus falou para ela. Porque ela fala assim: Ele conhece a minha vida, Ele falou de coisas que só eu sabia. Por acaso será que não é Ele o Messias? E essa mulher, essa samaritana, ela faz exatamente aquilo que nós estamos falando hoje nessa noite. Ela pega o evangelho, ela pega a mensagem e ela envia essa mensagem a uma multidão de samaritanos. E ela pega aqueles samaritanos e leva os samaritanos até Jesus. E agora eles estão frente a frente com Jesus. E Jesus começa a anunciar todo o evangelho e contar a respeito daquilo que ele estava falando para aquela samaritana. E a palavra fala que os samaritanos, que também tinha uma dificuldade em aceitar judeus também, eles pedem para que Jesus, o judeu, fique 2 dias com eles. E eles a palavra ela fala que eles aceitaram Jesus, aceitaram essa mensagem: Jesus é o Messias. E aí o que eu quero trazer para você é que existe uma responsabilidade nas nossas mãos. O evangelho foi anunciado a nós, mas hoje a mensagem está dentro de nós. Nós contemos a mensagem do evangelho, e nós devemos, a palavra fala que nós devemos ir e anunciar essa verdade a todas as pessoas, todas as nações. E eu creio que o Senhor ele está nos levando a uma noite onde o Senhor ele vai trazer talvez de volta o centro do evangelho no nosso coração, o amor por pessoas, olhar para as pessoas de forma como Jesus olha novamente. Ele vai trazer nos nossos corações, Ele vai nos fazer olhar para as pessoas, talvez as mais rejeitadas da sociedade, e nós olharmos nos olhos dessas pessoas e ter um amor profundo por elas, sabendo que Jesus entregou a vida para que ela fosse salva, e que Jesus muda a credibilidade das pessoas. E aí essa samaritana, ela espalha o evangelho. A partir daquele momento, Samaria ela começa a receber essa mensagem, e depois não fala mais sobre Jesus voltar em Samaria. Mas lá em Atos capítulo 8, a palavra fala que algum tempos depois, Jesus já tinha morrido, já ressuscitou, já tinha empoderado a igreja através do Espírito Santo. A palavra fala que Filipe, por conta de uma perseguição, Estevão tinha acabado de ser morto. Estevão apedrejado por ser um cristão, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo. E aí Estevão acaba de ser morto, a igreja começa a sofrer perseguição e eles começam a espalhar, e Filipe vai parar em Samaria. Quando Filipe chega em Samaria,
era um lugar onde a mensagem de Jesus já tinha sido pregada. E engraçado que em João capítulo 4, Jesus fala que vocês vão colher em terrenos que vocês não plantaram. Vocês vão colher em lugares que vocês não plantaram. Alguém plantou, mas vocês vão colher. E exatamente isso está acontecendo com Filipe. Filipe chega numa cidade onde Cristo já tinha sido anunciado, mas ainda por falta de ensino, né, só foi uma mensagem espalhada. Por falta de ensino, eles viviam de forma que ainda tinha que ser corrigida pelo Evangelho de Cristo. E aí Filipe chega naquela cidade, e aí a palavra fala que Filipe começa a pregar o Evangelho, e Filipe e Samaria fica deslumbrada com os sinais que acompanham Filipe. Eles veem muitas pessoas sendo curadas, eles começam a ver o poder do Evangelho. E aquelas pessoas começam a ser batizadas por Filipe. Filipe começa a batizar nas águas. Então aqui a segunda parte do texto de Mateus que nós lemos, ele fala: ide, anuncia e batiza. Filipe vem e começa a batizar toda essa galera da cidade, os samaritanos. Logo depois de Filipe sai daquela cidade, chega Pedro e João. Pedro e João vêm, começa a falar do Evangelho. Pedro e João percebe que todos já ouviram falar do Evangelho naquela cidade, e aí eles começam a falar sobre ser batizados no Espírito Santo. E aí eles percebem que nenhum deles foram batizados no Espírito Santo. Então Pedro e João vai e começam a batizar com imposição de mãos cada um daqueles samaritanos. E Samaria, ela simplesmente ela começa a viver o melhor do Evangelho naquele lugar. Mas o mais interessante de tudo isso é saber como uma mulher samaritana, ela abriu as portas do Evangelho num lugar. Como uma mulher tão rejeitada poderia ter feito que o Evangelho fosse impactado sobre a cidade de Samaria. E eu creio que eu e você, temos a responsabilidade de espalhar esta mensagem. Quando Paulo ele ministrava nas igrejas, Paulo ele permanecia por pouco tempo nos lugares. Paulo não era o responsável exatamente por ter anunciado o Evangelho a toda a cidade da Ásia, todas as cidades da Ásia. Não, o Evangelho ele foi passado de boca em boca. Foram pessoas simples, foram comerciantes, foram pessoas nas ruas, pessoas que começaram a falar do seu testemunho, começaram a falar daquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que aconteceu com eles, o que Jesus gerou neles, e simplesmente eles começavam a falar aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que eles viram. O João, numa das cartas de João, ele fala assim: aquilo que os meus olhos viram, aquilo que as minhas mãos apalparam, é sobre isso que eu quero contar para vocês. É isso que eu quero anunciar a vocês. E é justamente isso. Às vezes nós nos deparamos com os milagres, com os feitos de Jesus, e nós achamos que o Evangelho ele é difícil demais para ser ministrado. Precisa ter um alto grau de conhecimento, precisa ser um teólogo. Não, na história não foi assim. Na história sempre foi o Evangelho simples da ressurreição de Cristo, que alcançou pessoas em todos os lugares. É o simples Evangelho da ressurreição, morte e ressurreição, que traz arrependimento, que traz mudança de caráter, que traz uma nova visão. É esse Evangelho simples Evangelho, onde você pode compartilhar a sua experiência com Cristo para outra pessoa. E é isso que aconteceu durante toda a história. E por isso que o Evangelho está aqui no Brasil, e estamos ouvindo falar a respeito desse Jesus hoje. Porque essa mensagem, ela passou gerações e gerações. Há mais de 2000 anos, essa mensagem está aqui, viva. A mensagem viva, a água viva que estava sendo oferecida àquela samaritana, está aqui nessa noite. Ele é a água viva, e a mensagem não foi deturpada. A mensagem ela está perfeita, intacta, sem alteração, justa, confiável. Essa é a mensagem do Evangelho que nós carregamos. Aleluia.
Sabe, eu quero, num tempo onde nós estamos vivendo, nós temos a responsabilidade de espalhar este evangelho. Mas por conta de muitas coisas que se falam hoje em dia, é necessário mais do que nunca nós assumirmos um caráter de um cristão. Então o evangelho hoje, lá atrás, Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus já tinha falado que não entraria nos céus alguém que não fosse mais justo que um fariseu, na sua forma de viver. A palavra já falava sobre um comportamento de um cristão. Então, a mensagem agora, exatamente nesse tempo onde nós estamos vivendo, a simples mensagem do evangelho, ela deve ser uma simples mensagem, mas uma mensagem vivida por nós. Não uma mensagem somente pregada, somente anunciada, mas quando você olha para o caráter da pessoa que está falando da mensagem, aí isso talvez provoque dúvida nas pessoas a respeito daquela mensagem que está sendo pregada. Por isso que é necessário que nós, exatamente no tempo em que nós estamos vivendo, onde há uma pluralidade do evangelho sendo ministrada, onde há muitas vozes, nós precisamos pegar a palavra de Deus, e nós precisamos viver a palavra de Deus. E hoje, o anunciar o evangelho, compartilhar esta mensagem, ela vem carregada de uma vida, de uma pregação com a sua própria vida. Então, no simples, o que é? Você dentro da sua empresa, no lugar onde você está trabalhando, você ser justo nas posições onde você está. Você não ser uma pessoa que sonega, uma pessoa que age desleal, com deslealdade. Eu acho que o que o Franklin trouxe aqui, né, sobre visão e cultura, a respeito de honra, a respeito... Aí isso entra no exato momento onde nós precisamos ensinar as pessoas a viverem o evangelho, a discipular pessoas. Entra no compartilhar a vida. E isso precisa partir de uma vida como Paulo fala para Timóteo: seja um exemplo na fé. Agora não é só uma mensagem, é uma mensagem carregada com uma vida inteira, integral, diante de Deus. Então, quando você falar, hoje aqui no Brasil mesmo, quando você fala de Jesus, é muito difícil alguém não ter o conhecimento de quem é Jesus. Existem várias religiões, existe um misto de religiões, mas a pessoa não conhecer a Jesus é algo muito difícil hoje aqui no Brasil. Existe, mas é muito difícil. Mas qual é o Jesus que eles conhecem? Qual é o Jesus que foi anunciado a eles? Qual é o evangelho que foi anunciado a eles? E aí, a única coisa que corrige isso, que faz com que talvez alguém que já ouviu falar da mensagem do evangelho, um dia aceite a Jesus genuíno, seja batizado nas águas e comece a viver um discipulado, se tornar um discípulo de Jesus, ser ensinado a obedecer, o que vai fazer muitas vezes alguém que já ouviu a respeito do evangelho se tornar um cristão genuíno, às vezes vai depender de um caráter que nós apresentamos a eles. Agora já não é mais só a mensagem, porque talvez ele já ouviu a mensagem, mas ele já viu o mau caráter daquele que anunciou a mensagem. E hoje no Brasil nós estamos vivendo isso, sim ou não? Agora, existe uma responsabilidade sobre nós, que o evangelho ele precisa ser vivido de forma genuína, que eles precisam ver na nossa fala, eles precisam ver nas nossas escolhas, eles precisam ver nos valores que nós carregamos, a forma que nós tratamos as pessoas, a forma que nós olhamos para as pessoas. Eles precisam ver Jesus em nós. Eu ia ler mais tarde isso, mas quero ler com vocês rapidamente 2 Coríntios, capítulo 3. Eu já estou caminhando para o final. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 ao 18. Esse texto de Paulo aos Coríntios, ele descreve exatamente aquilo que nós devemos, a forma que nós devemos viver nesse período que nós estamos. Ele fala o seguinte: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos,
vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros. Diga, capacitou para sermos ministros. De novo, fala, nos capacitou para sermos ministros. Amém. De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Então eu vou parar por aqui, mas o que Paulo está falando? Que agora eles são as cartas vivas. Agora a mensagem está escrita não em uma pedra, como antigamente, não na lei dos 10 mandamentos como antigamente. Agora a mensagem está escrita com o sangue de Cristo em nossos corações, não com tinta, mas pelo Espírito Santo, está escrita em cada um de nós aqui. A mensagem, nós somos a carta, nós somos a mensagem. A mensagem ela vem de algo falado, mas vem de uma prática do Evangelho. E é isso que nós devemos compartilhar, é isso que nós devemos ensinar. Hoje, o que eu vivo do Evangelho, aquilo que eu tenho vivido nos últimos anos, é porque pessoas sentaram comigo e me ensinaram como jejuar. Eu lembro da minha avó falava, você deve jejuar assim, o jejum é assim, assim, assado. Eu lembro que eu fui pegando aquilo, eu fui praticando aquilo. E eu lembro que as pessoas me ensinaram como que eu devo tratar as pessoas, como que eu devo viver o Evangelho, como que eu devo lidar numa situação onde há uma roda de pessoas, falando coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. As pessoas me ensinaram, o Evangelho chegou até o meu coração, mas teve pessoas que debruçaram a vida deles, para que eu aprendesse a obedecer às Escrituras. E é isso que nós devemos fazer agora. Além da mensagem falada, existe uma vida sendo transferida, uma carta sendo lida. E nós devemos anunciar este Evangelho e ensinar eles a viver da forma que o Evangelho de Cristo exige que nós vivamos. E posso falar uma coisa para vocês? Talvez as pessoas perguntam assim para nós, né? Não sei se você já passou por isso. Fala assim, por que você não pode beber? Por que você não pode usar droga? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer aquilo? E às vezes a gente cai no erro de responder, né, o porquê nós não podemos. Mas na verdade não é o nós não podemos, é nós não queremos. Não é não podemos. Não é tipo assim, Senhor, eu não posso fazer isso. Não é eu não posso, é eu não quero. Isso aqui não tem nada a ver com o meu caráter. Isso não tem nada a ver com aquilo que Cristo tem derramado sobre mim. E às vezes a gente tenta responder uma pergunta errada, tentando justificar o porquê nós não podemos fazer algo. O Evangelho, ele não veio trazer o ser humano para uma prisão. O Evangelho nos tirou de uma prisão e nos levou para uma liberdade de vida. Então não é o não poder, é o eu não quero. Isso não faz parte de mim. E é isso, e nós precisamos ensinar as pessoas, senão a gente fica refém de uma pergunta, onde parece que nós estamos aprisionados no Evangelho de Cristo, onde parece que o que eu não faço é porque eu não posso. A verdade, a palavra diz assim, todas as coisas, elas
me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. A palavra ela nos traz uma vida de liberdade. Se existe liberdade nessa terra, é na vida de Cristo Jesus. É o único lugar. É o único lugar onde a pessoa ela encontra liberdade. Onde a pessoa ela faz e não faz o que quer. Amém? Para encerrar, quero, se os músicos já puderem subir aqui comigo, eu quero contar uma história para vocês que me inspirou tanto. Não sei se vocês já conheceram um avivamento que teve com os moravianos. Alguém já ouviu falar dessa história dos moravianos? Levanta a mão quem já ouviu falar. São poucas pessoas. Existiu muitos anos atrás um avivamento muito grande em Morávia, né? Com os moravianos, na verdade. Eles saíram de Morávia, mas aconteceu um avivamento muito grande. E assim, eu não vou falar toda a história aqui, mas o que aconteceu é que eles foram morar num certo local onde aquele que politicamente governava aquele local, ele era alguém que acreditava na mensagem do evangelho. Só que esse governador, ele viu que havia vários evangelhos distintos, haviam várias denominações. Então havia muita briga entre as igrejas ali com o povo moraviano. E aquele governador, ele trouxe uma lei que eles não deveriam mais discutir nas coisas que os diferenciavam, mas que eles deveriam se juntar naquilo que os uniam, que era Cristo. E aí, a partir daquele momento, os moravianos começaram a viver um tempo de avivamento. Eles construíram uma torre de oração que durou 100 anos, e que não parou durante 100 anos. Toda hora tinha alguém orando. Eles tinham dividido 24 horas, um casal por hora, e durante 100 anos aquela oração não parou. Só que a história que eu quero contar para vocês, dentro de todo esse mover que estava acontecendo, os moravianos eles foram tomados por uma paixão por anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Os moravianos eles entenderam que não poderiam carregar aquele evangelho somente onde eles estavam, que eles precisavam anunciar em outros lugares este evangelho. E dois irmãos jovens moravianos de aproximadamente 20 anos de idade, eles pegaram a mensagem do evangelho e começaram a espalhar. E eles descobriram que havia uma ilha que o dono dessa ilha ele era um britânico ateu. Eles descobriram que naquela ilha havia escravos, por volta de 2.000 escravos que estavam naquela ilha. E aqueles dois jovens, eles foram conversar com o dono dessa ilha e falou assim: por acaso nós podemos entrar nesta ilha e anunciar o evangelho aos seus escravos? E aquele britânico ateu, por não crer em Deus, ele simplesmente recusa, né, essa proposta dos moravianos. E aí esses jovens eles voltam depois de um tempo a falar com esse britânico. Eles falam assim: então sempre. E aí o britânico ele aceitou eles como escravos, mas o britânico falou assim: mas eu não vou pagar a passagem de vocês vão ter que se virar para ir para lá. Ou seja, eles tinham que gastar o dinheiro para ir para a ilha, para viverem como escravos, simplesmente pela paixão de ministrar o evangelho de Cristo Jesus. E aí sabe o que acontece? Esses jovens eles voltam para a cidade deles, eles encontram a comunidade moraviana, eles falam daquilo que eles decidiram fazer. A família deles estavam ali. A história fala que há um grande choro, porque eles sabem que nunca mais eles vão encontrar aqueles dois jovens. Eles tomaram uma decisão e nunca mais eles poderiam voltar atrás. Nunca mais viria o pai, a mãe, a igreja, a comunidade, nunca mais. E aí eles abraçam, eles fazem uma despedida, eles entram no barco. E no barco um dos jovens grita: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Um dos moravianos declara isso, fala assim: agora eu sou o sacrifício de Jesus. E eles decidem viver toda a vida ministrando para
uma ilha que estava a leste da Índia. Esse é o evangelho que nós devemos anunciar. Essa é a paixão que Jesus ele quer levantar nosso coração nessa noite por pessoas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar com vocês. Eu creio que o Espírito Santo ele vai nos batizar com uma urgência. O Espírito Santo ele vai nos trazer um batismo de amor por pessoas. E ele vai nos levar a voltar a anunciar o evangelho no ônibus, nos comércios, nas empresas, nas escolas, nas faculdades. O evangelho é espalhado desta forma. Não é num palco como esse. Um palco como esse, nós conferimos aquilo que Jesus está fazendo. É importante nós ouvirmos uma voz que sempre traz a verdade da palavra, mas o evangelho ele é passado, ele é transferido, ele é anunciado em lugares assim, escolas, faculdades, comércios, empresas, família, vizinhos, célula. Amém? Eu quero, antes de nós continuarmos aqui, eu quero fazer uma oração simples. O Espírito Santo, ele me incomoda. Todos de olhos fechados. Se você, talvez você está aqui pela primeira vez, ou você já veio algumas vezes, mas você nunca entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus. Quando eu falo entregar, é dizer para Jesus assim: Cristo, eu creio nesta mensagem. Eu creio no caminho que o Senhor trouxe para nós. Eu creio que Tu és o único caminho que pode nos levar a Deus e ter uma vida abundante e eterna. Talvez você nunca fez uma oração de entrega a Jesus, falando porque agora, você declarando que agora você não quer mais ser aquele que dirige a sua própria vida, aquele que faz as suas escolhas através da tua emoção, dos teus sentimentos, das tuas vontades carnais, corrompida pelo pecado. Agora você deseja ser conduzido pelo Cristo, o Cristo que estava sentado com a samaritana, o Jesus que ofereceu a água viva. Hoje nessa noite você entendeu que Jesus está te chamando para caminhar com Ele. Se você deseja fazer essa oração, levante a sua mão bem alto. Glória a Deus, muitas mãos levantadas. Fique com a sua mão levantada. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, mas eu quero que você fique com as mãos levantadas. E se tiver algum líder de célula, alguém que ama Jesus, eu gostaria que você abraçasse essa pessoa, estivesse próximo dela agora. Nós vamos declarar, eu quero orar por você. E nessa noite, há uma noite muito especial, para que você viva um tempo novo de Cristo como governo da sua vida. A palavra diz que nós éramos forasteiros, éramos órfãos, mas ao tomar uma decisão como essa, nós nos tornamos parte da família de Deus. Nós não somos mais forasteiros, nós somos adotados por Cristo, nós somos adotados pelo Deus Pai, que derrama a sua paternidade e amor sobre nós. Agora, independente de como foi a sua história até aqui, o que Jesus está trazendo sobre você agora é a paternidade de Deus, onde você pode declarar claramente, porque a palavra diz que o Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é exatamente neste momento, quando nós escolhemos fazer parte disso, vocês são família de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos todas essas mãos levantadas, todos esses que estão recebendo o Evangelho de Cristo sobre a sua vida, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor meu Deus, que há um novo e vivo caminho, em o nome de Jesus. A Tua palavra diz
A tua palavra diz que as coisas que passaram o Senhor não se lembra mais. E nessa noite nós declaramos que os pecados sejam perdoados, que eles sejam livres de todo o poder do pecado, e que eles recebam vida de Cristo sobre eles, para viver uma vida abundante em Jesus. Nós declaramos que os nomes deles estejam escritos no livro da vida, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é a vida completa de Cristo por toda a eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que levantou as suas mãos, repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje, na minha vida, o Senhor governa. A partir de hoje, eu recebo o Senhor como meu único Salvador. Seja assim, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode festejar, igreja. Você pode festejar, porque a salvação na casa do Senhor, a salvação poderosa nessa noite. Aleluia. Vocês que receberam agora está sobre vocês uma mensagem, um testemunho, que você pode falar: ó, naquela noite, a noite de carnaval, Jesus me encontrou. E agora você pode compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Você pode encontrar as pessoas no lugar onde você trabalha e falar: naquela noite houve uma mensagem muito especial. Jesus fez algo em mim diferente. Ele mudou a minha forma de pensar. E eu quero que você conheça este Jesus. É este evangelho que nós vamos pregar. É este evangelho. Jesus fez isso comigo há muitos anos atrás. Eu lembro que eu tinha tido uma experiência muito específica com Jesus num culto. E eu lembro que eu estava num culto lá em cima. Nós não estávamos aqui embaixo ainda. E eu lembro que eu estava no culto e eu falei assim: Jesus, o Senhor continua alcançando pessoas da mesma forma que o Senhor me alcançou. Eu perguntei para o Senhor, eu falei assim: o Senhor continua fazendo isso? Porque quando Jesus me alcançou, eu tive um quebrantamento profundo, e houve uma transformação assim, muito instantânea daquilo. Jesus se revelou de uma forma muito única assim, no momento. E eu falei assim: Jesus, o Senhor continua alcançando pessoas dessa forma? E eu lembro que o pastor Diniz estava ministrando a palavra, e aí ele fez o apelo sobre o novo coração. E aí eu lembro que foram algumas pessoas na frente, e de repente eu vi uma mulher, no mesmo dia que eu questionei, eu vi uma mulher sendo tomada por um quebrantamento profundo em Deus. E isso está acontecendo aqui nessa noite. Estou vendo algumas pessoas, Jesus tomando algumas pessoas aqui. É para a glória de Deus. E naquele dia eu vi aquela mulher sendo quebrantada. A pastora Zuleide estava abraçando aquela mulher. E aí o Espírito Santo soprou sobre mim e falou assim: eu sou o mesmo ontem e hoje, e continuarei fazendo para sempre. Eu continuo alcançando as pessoas, eu continuo transformando histórias, eu continuo fazendo. E sabe por que eu estou compartilhando isso com você? Porque esse é o testemunho daquilo que Jesus fez em mim, e é aquilo que o Senhor fará em outros. Aquilo que Jesus fez em você, Ele fará em outros. Jesus, Ele é o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O testemunho, ele faz com que aquilo que aconteceu um dia aconteça novamente. Você faz isso. E eu quero orar aqui, para que todos nós aqui sejamos tomados pelo Espírito Santo nessa noite. Lucas capítulo 24, no verso 49, Jesus disse aos discípulos: fique em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes de espalhar essa mensagem, antes de vocês começarem a cumprir o propósito, a palavra de Deus disse
que Jesus falou para que eles aguardassem, para que do alto eles fossem revestidos de poder. E num dia de Pentecostes, num dia de celebração de Pentecostes, aqueles discípulos estavam continuamente, periodicamente em oração. E num dia de oração comum, como todas as demais, o Espírito Santo tomou aquele ambiente onde eles estavam, e eles foram batizados no Espírito Santo. A palavra de Deus diz claramente que este evento, ele divide um discípulo de Jesus antes e um discípulo de Jesus depois. Este evento fez com que a igreja saísse a pregar o evangelho com autoridade. Sabe, essa noite o Espírito Santo vai te encontrar. Muitos aqui serão batizados no Espírito Santo nessa noite. Nós seremos cheios como um vaso que é cheio de azeite do Senhor. E o Senhor vai nos levar a uma nova vida como igreja do Senhor. Eu creio, desde quando nós lançamos a conferência 360, que o Senhor estava nos levando a um outro nível de viver igreja. Eu compartilhei isso com o Nando. Com certeza, nesse carnaval, nessa conferência, nós vamos viver algo totalmente diferente como igreja. O Espírito Santo vai nos impulsionar a algo poderoso. Eu quero dizer para você, quero pedir para você, para que você fique com as suas mãos estendidas. O Espírito Santo vai começar a tocar pessoas neste lugar. Muitos de vocês serão batizados no Espírito Santo e ninguém vai pôr as mãos sobre a sua cabeça. Ninguém vai pôr as mãos sobre a sua cabeça agora. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, vai soprar como soprou em Pentecostes aqui neste lugar. E haverá um grande batismo do Espírito Santo, mas vai gerar um profundo amor por pessoas. Nessa noite vai gerar um envio no nosso coração para alcançar pessoas. O seu olhar vai começar a olhar pessoas como pessoas que estão perdidas e precisam de Jesus urgentemente. O Espírito Santo vai começar a fazer isso em nosso meio. Eu quero que você não se prenda a nada, não resista ao Espírito Santo nessa noite. Eu creio que muitos serão tocados no seu corpo fisicamente, receberão um toque físico do Senhor, como um fogo que passa dentro de você, como parece que um choque, uma energia vai passando dentro de você. Isso é uma manifestação do poder de Deus nessa noite. Mas isso não é prova que você está sendo batizado no Espírito Santo. A prova é uma alegria profunda que vem, e uma mudança de mentalidade, um impulsionamento do Espírito. Isso vai testificar que o Senhor está tocando sobre você nessa noite, em o nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, batiza nessa noite, batiza, sopra, 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 sopra sobre este lugar, sopra sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, a vida do Senhor fluindo neste lugar. Espírito Santo começou a fazer, Ele começou. Ei! Se entregue para um novo tempo do Espírito Santo sobre a sua vida. Se entregue, deixa Ele derramar sobre você. Ora catarala braçorele babababacera braçorele balabababá. Em nome de Jesus, sejam batizados no Espírito Santo. Sejam cheios, 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 cheios dessa noite. Cheios de Deus. Oh!
Oh! Um lugar mais profundo, irmãos. Vamos! Busque o Espírito Santo de Deus. Há um lugar mais profundo. Há um encontro do Senhor com você nessa noite. Quanto o Espírito Santo vai fazendo isso em você. Há pessoas neste lugar que estão sentindo as suas mãos queimando agora. Você está sentindo as suas mãos queimando agora. Você que está sentindo as suas mãos queimando, levanta as duas mãos para cima. Levanta as duas mãos para cima. Você que está sentindo as suas mãos queimar agora. O Espírito Santo está testificando sobre você agora. O Senhor está derramando um dom para curar, para orar por enfermos. Jesus está fazendo isso agora. A prova disso, o Senhor está trazendo fogo em tuas mãos. Vai recebendo o aumento da porção do Espírito Santo nessa noite. Vai recebendo o aumento da porção do Espírito. Quem deseja ser batizado no Espírito Santo aqui, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Quem não foi batizado no Espírito Santo e deseja receber esse batismo, vem aqui na frente. Você já passou pelo arrependimento. A palavra de Deus diz, quando perguntaram para Pedro, o que eu tenho que fazer para receber esse batismo que vocês estão recebendo nessa noite? A palavra de Deus diz que Pedro responde: se vocês crerem, se vocês se arrependerem, vocês poderão provar deste batismo. Então vem aqui na frente, se você quer viver isso, vem aqui na frente. Enquanto é isso, você que está no seu lugar, vai deixando o Espírito Santo encher você. Deixa ele encher, deixa ele ativar o seu coração. Deixa ele trazer sonhos no seu coração. Deixa ele trazer nomes, pessoas, lugares. Deixa ele fazer isso. Não se desconecte daquilo que Jesus está fazendo neste momento. Mas se você deseja ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Gostaria de chamar os pastores para estarem impondo as mãos sobre eles. Assim como a palavra, supervisores também. Assim como a palavra diz, e na imposição de mãos, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Vocês vão ser tocados nessa noite. Há um batismo do Espírito Santo para você. Oh Jesus, nós declaramos: sejam batizados agora pelo Espírito Santo de Deus. Recebam poder e autoridade. Jesus, vento sopra, vento sopra. Abra sua boca que o Senhor está enchendo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
este fogo que arde até por uma coroa trocar. Espírito Santo, estando cego de ver Cristo me resgatou. Maravilhosa. Essa graça é uma presença, essa graça é uma pessoa. Perdido me encontrou. Vem Espírito e sopra. Estando cego de ver Cristo me resgatou. Aleluia! Oh, Jesus! Sopra, Senhor! Sopra o teu vento. Vem, 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 vem. Queremos mais de ti. Levante suas mãos, não pare, não pare, não pare. Ele está aqui. Aquele que ressuscitou dos mortos. Ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oh, oh, oh. Rei dos reis, meu coração anseia por ti. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele reina, Ele reina. Rei dos reis, meu coração anseia por ti. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele reina, Ele reina. Oh, vem Jesus, Rei dos reis, meu coração anseia por ti. Oh, remanaço, remananaxê. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele reina, Ele reina. Seja cheio do Espírito Santo, Rei dos reis. Meu coração anseia por ti. Mais do que tudo, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele reina aqui. Vento que sopra dos quatro cantos, seja cheio do Espírito Santo. Jesus não tem algo menor do que você ser cheio da plenitude de Deus. Seja cheio. Oh, se você fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Se você
você ainda não fala, comece a adorar a Jesus e deixe esse fogo de amor queimar teu coração. Oh, Ele reina, Ele está nos preparando. Oh, Ele está nos preparando. Jesus, Ele está nos preparando. O Rei está nos preparando. Sem o Espírito Santo nós não podemos, Senhor. Sem a palavra nós não podemos, Senhor. Sem Ti nós não podemos, Senhor. Nós queremos mais. Queremos conhecer o Teu coração. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, 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 fogo. Meu coração anseia por Ti, Jesus ressuscitou dos mortos, Ele